No final do meu casamento, né, nos últimos 30 dias que antecedeu o final do meu casamento mesmo, o meu Davi, ele estava totalmente alterado emocionalmente, assim, totalmente alterado, porque aquela pessoa era um ser humano na minha presença e ele era uma outra pessoa na minha ausência. E aí as crianças estavam sendo abusadas na minha ausência psicologicamente, porque ele era muito hostil com as crianças, falava de maneira muito grosseira com as crianças. Então, e as crianças, elas não chegavam assim para mim e falavam assim: mãe, olha, fulano tá falando isso, tá fazendo isso com a gente. As crianças não falavam dessa forma, entendeu? Só a Eloá, que ela falava assim: mãe, quando você tá aqui, ele parece uma pessoa. E quando você não tá, ele é outra pessoa com a gente. Aí ela começou a falar isso. E aí eu comecei a perceber o comportamento deles. E aí o Davi, que foi assim muito gritante, ele desenvolveu uma irritabilidade tão profunda. E sabe quando você atrofia os seus músculos num sentimento de defesa? O olhar é um olhar de estar na defensiva o tempo todo e você não saber falar, porque meu Davi é pequeno ainda, né? E para criança verbalizar algumas coisas é muito mais difícil. Mas fisicamente assim, olhando fisicamente, era muito perceptível a mudança daquela criança super doce, porque meu filho é uma criança muito doce, para aquela criança retraída, na defensiva. E aí eu lembro que ele ficava assim, ó, bufando, buscando ar para respirar, porque aquilo estava sufocando muito a voz dele, porque ele não podia falar, porque a voz deles incomodava a pessoa, entende? E aí quando a pessoa chegava do trabalho, meus filhos tinham que se esconder no quarto, meus filhos não queriam comer junto, não queria que eu fosse trabalhar. Então assim, foi pequenas coisas que foram acontecendo dia após dia. Não foi tudo de uma vez, não foi uma coisa que, né, um rompante de um dia, uma agressão, um grito. Não, foi de maneira tão sutil, tão gradativa, e foi aumentando gradativamente, sabe? E a mudança do comportamento do meu filho tá muito perceptível. Então, assim, em 30 dias eu consegui monitorar toda aquela mudança de comportamento, principalmente o corpo, né? Porque o corpo fala demais, o corpo fala muito, e eu entendi que meu filho ia adoecer naquele lugar, entendeu? Ele iria adoecer. Eu já tava ficando doente, imagina uma criança. E eu falei: não, eu não trouxe meus filhos pra cá